Olá, olá! Muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Ciel, sou psicanalista. Estamos aqui no Diário Estoico novamente, mais um dia. Estão acompanhando? Tá tudo certo com vocês? Tem dúvidas? Tem comentários? Tem outras interpretações? Coloca nos comentários. Vocês podem interpretar de forma diferente do que eu estou colocando aqui, sem problema nenhum. Vai ser ótimo ter a contribuição de vocês também no canal, tá bom? Lembre-se de estarem inscritos para poder comentar e curtirem esse vídeo, compartilhem com alguém caso vocês estejam querendo que outra pessoa também acesse esse conteúdo, tá bom? 26 de agosto fala o seguinte: procurando naufrágios. Naufraguei antes mesmo de embarcar. A viagem mostrou-me isso. Quanto do que temos é desnecessário e quão facilmente podemos decidir nos livrar dessas coisas sem sofrermos por isso. Sêneca, Cartas Morais. Zenão, amplamente considerado o fundador da escola do estoicismo, foi negociante antes de ser filósofo. Numa viagem entre a Fenícia e o Pireu, seu navio afundou com a carga. Zenão foi parar em Atenas, onde, ao visitar uma livraria, foi apresentada a filosofia de Sócrates e, mais tarde, a um filósofo ateniense chamado Crates. Essas influências mudaram drasticamente o curso de sua vida, levando-o a desenvolver o pensamento e os princípios que hoje conhecemos como estoicismo. Segundo o biógrafo antigo Diógenes Laércio, Zenão brincou, abre aspas, agora que sofri um naufrágio, estou numa boa viagem, fecha aspas. Ou, segundo outro relato, consta que teria dito, fizeste bem, destino, impelindo-me assim para a filosofia. Os estoicos não estavam sendo hipotéticos quando diziam que deveríamos agir como uma cláusula inversa e que até o mais lamentável dos acontecimentos pode vir a ser o melhor. Toda a filosofia está fundada nessa ideia. A gente precisa se abrir, né? Porque, assim, é interessante aqui, né, esse título de Buscando Naufrágios, porque a gente acaba, muitas vezes, tentando evitar as dificuldades da vida. Se negando até a aceitá-las quando elas acontecem, né? A gente fica nesse remoer de por que comigo, por que aconteceu isso, ó vida, ó céus, ó azar, né? E quando, na verdade, a gente precisa, não é não sofrer, porque o sofrimento vai acontecer, a angústia vai estar lá, e não é negar o sentimento, mas é entender que isso vai formar quem você é. As coisas ruins que aconteceram com você formaram quem você é. Isso é tão ruim assim? Será que esse caminho que você trilhou, seja por escolha ou por imposição da realidade, por mais sofrimento que teve, que todo mundo tem, tenho certeza que todo mundo está me ouvindo, tem pontos bem sofridos durante seu trajeto, sua trajetória. Se isso fosse tirado da sua história, você seria quem você é hoje? Isso te fez uma pessoa melhor ou pior? E se for uma pessoa, se você está sofrendo ainda com isso, né? Se você está formado pior, né? Se você respondeu pior nessa minha pergunta anterior, será que precisa ser isso mesmo? Será que não dá para você de repente olhar para essas dificuldades, para esses acontecimentos, para essas catástrofes, para essas coisas que demoliram o seu coração e olhar para isso de uma forma diferente, tentando encontrar algo que pode ser usado de forma mais a te beneficiar do que a te prejudicar, do que a te fazer sofrer? Veja que não é você deixar de sofrer, é você olhar por outro ângulo. Muitas vezes o sofrimento vai continuar acontecendo. Não tem como a gente não sofrer quando a gente perde um filho, quando a gente perde irmãos, quando a gente perde pais, quando a gente perde esposas, esposos. Perder pessoas é fonte de sofrimento eterna e sempre será fonte de sofrimento. A questão é, como é que a gente está lidando com esse luto que nos avassala, que nos destrói e que nos amassa? A gente está olhando para isso? A gente está conseguindo lidar com isso? Ou a gente está afundando? As fases do luto são importantes para a gente processar eles e passar por eles. Isso não significa que passar pelo luto que um dia ele vai acabar, tá? Não vai acabar. Luto é uma coisa que vai te acompanhar sempre. A questão é como é que você está lidando com essa dor? Ela está te prejudicando ao ponto de te deixar doente, de te fragilizar, te paralisar, te deixar inerte frente às dificuldades da vida, sabe?
Tem que olhar para isso de uma outra forma. Então, veja que, né, no exemplo aqui do livro, quando o barco afunda com a carga, aí então ele vai para uma cidade e tem acesso à filosofia, e aí ele se transforma numa outra coisa. Então, buscar naufrágios, né, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Muitas vezes, quando a gente acha que esses acontecimentos duros da vida são só para o nosso sofrimento, talvez não. Talvez eles estejam nos direcionando para uma parte da vida, para ter acesso a coisas que a gente não teria de outra forma. A gente continuaria naquele mesmo ritmo de sempre, fazendo as mesmas coisas, se esses fatos não acontecessem. Então, se abram para isso, sabe? Se permitam ressignificar, se permitam acessar essa dor e tentar entendê-la e acolher essa dor, não tentando não sentir, porque aí você vai sentir mais sofrimento ainda. Olhar para isso e falar, putz, isso foi uma droga, isso foi devastador, foi um negócio assim que eu não merecia. Muitas vezes esse sentimento de não merecimento, de ser injustiça, ele é muito presente em acontecimentos dramáticos assim, e ele é um sentimento que muitas vezes reflete a realidade, porque não merece, não é justo mesmo. No entanto, isso pode te levar a um caminho mais, não necessariamente ruim, sabe? E aí vai depender de você escolher ele ser muito ruim, você ficar só nessa dor, ou você tentar encontrar alguma luzinha no fim do túnel para você ter um pouquinho de acalento, fazendo alguma coisa com esse sentimento que está te avassalando. Então, não necessariamente as coisas ruins que acontecem são para nosso sofrimento, elas são para nossa mudança, aperfeiçoamento, e a gente possa encarar as coisas dessa forma, porque aí fica um pouco mais leve, tá? Convido vocês a acompanharem outros vídeos do canal, vamos conversando aqui nos comentários, coloquem suas contribuições, serão muito bem-vindas, e a gente se vê de novo amanhã. Ótimo dia para vocês e até lá. Tchau!